Olá, seja bem-vindo ao módulo 2 mais uma vez. Você acabou de estudar o livro, né, o tópico sobre variáveis. Nós vamos aqui nesse vídeo fazer um review sobre variáveis e apresentar aqui na prática como trabalhamos as declarações de variáveis strings, variáveis numéricas e variáveis do tipo boolean. Vamos lá? Bom, você já sabe que uma variável é uma área de memória capaz de armazenar e manter um valor ou expressão que pode ser mudado. As variáveis só existem em tempo de execução e são associadas a nomes. Durante o tempo de desenvolvimento, os nomes são chamados de identificadores. As variáveis elas podem ser de três tipos: numéricas, strings e lógicas. As variáveis do tipo numéricas, elas podem ser do tipo inteiro ou do tipo real. O tipo real são os valores que armazenam casas decimais. As variáveis do tipo string são variáveis que armazenam textos, frases, cadeias de caracteres. E as variáveis do tipo lógica são as variáveis que armazenam os valores true ou false, verdadeiro ou falso. Para criar uma variável, nós devemos ter alguns cuidados especiais na hora de escolher o nome que vamos dar à nossa variável. Temos 5 regras que devemos seguir. A primeira regra é: não podemos começar uma variável com números, ou seja, você quer criar um nome para a variável, você pode até ter número no nome da variável, mas o nome dessa variável não pode iniciar com número. Número 2, né, a segunda regra aqui é que não pode haver espaços no nome da variável. Caso você queira criar uma variável com nome composto e aí quer um espaço, não use espaço, utilize ali o caractere sublinhado em vez de espaço. A terceira regra é a não utilização desses símbolos aqui que estão apresentados no nome de uma variável. O próprio Python ele já apresenta erro quando for rodar o compilador, caso você crie uma variável e coloque qualquer um desses símbolos aqui. Já a quarta e a quinta regra não são bem regras, mas sim boas práticas de programação. Na hora de criar uma variável, procure usar sempre nomes com letras minúsculas. Tá? Isso porque, se você for trabalhar com nomes com letras maiúsculas e minúsculas, você pode acabar criando uma confusão. Chamar uma variável que você escreveu com letra maiúscula com nome com letra minúscula. E o Python, ele diferencia maiúsculo de minúsculo. Tanto que para ele, se eu criar uma variável com nome conta todo em maiúsculo, ele vai entender que uma variável com nome conta com um ser maiúsculo, ele vai entender que é uma outra variável, um outro nome, ok? E procure usar sempre nomes significativos. Se eu criar uma variável com o tipo conta, é porque ela vai armazenar um número de uma conta. Então, se eu criar uma variável com o nome preço, é porque ele vai armazenar o preço de alguma coisa. Então, nomes significativos, nomes de uma variável, devem condizer com o conteúdo que será armazenado por ela. Vamos ver aqui na prática o exemplo de declaração de variáveis. Bom, eu já tenho digitado aqui, então só vou copiar e colar aqui o exemplo, mas vocês vão precisar digitar aí, ok? Bom, observe que eu criei aqui a primeira variável, né, com o nome depósito, usei o sinal de atribuição e atribuí o valor 500 para a variável depósito, ok? É uma variável do tipo inteira, né, uma variável numérica do tipo inteiro. Por que é uma variável do tipo inteira? Porque eu não tenho casas decimais, mas se eu quisesse que fosse uma variável real, bastava acrescentar aqui uma casa decimal. Pronto, aí agora o depósito é uma variável, continua sendo uma variável do tipo numérico, mas agora é uma variável do tipo real. Vamos apagar aqui, vamos manter como variável do tipo inteiro. A mesma coisa com saque, né? Criei a variável tipo saque, né? Atribuí o valor 200. Observem que os nomes são nomes significativos, tem a ver com o que eu estou atribuindo. Tá? E a variável saldo. Observe que diferente de depósito e saque, saldo não armazena um valor, mas sim uma operação, né? Uma operação. Na verdade, o resultado dessa operação será atribuído à variável saldo. Quando mandarmos imprimir na tela com o comando print, que é o comando de saída padrão do Python, ele vai apresentar aqui
não propriamente saldo, mas sim o valor que vai ser atribuído a saldo depois que essa operação foi executada. Depósito menos saque. Sabendo que depósito é 500 e que saque é 200, 500 menos 200 é 300. Lógico, quando eu mandar imprimir vai ter que aparecer aqui 300. Vamos rodar e ver? Ok, rodando, olha aqui, 300 foi o valor que foi apresentado aqui. Agora, nós vamos ver como é que trabalhamos com string. Bom, vou copiar, já copiei, vou colar aqui uma declaração que foi feita. Tá? Observe, o comando print, que é o comando de saída padrão, ele está mandando imprimir na tela Olá Mundo Python. Observem que o texto Olá Mundo Python está entre aspas. Isso quer dizer o quê? Eu estou dizendo para o Python que estou imprimindo a string Olá Mundo Python. Coloquei entre aspas, seja ele aspas duplas ou aspas simples, o Python já entende que é uma variável do tipo string. Vamos rodar para ver o que acontece. Aqui, Olá Mundo Python. Mas e se eu tivesse colocado aqui um valor numérico? Bom, se eu colocar um valor numérico puro assim, já dá erro. Mas se eu colocar um valor numérico entre aspas, ele vai entender que é para imprimir uma string. Então, colocou entre aspas, o Python entende que é string, mesmo sendo um valor numérico. Agora vamos ver essa outra declaração aqui. Tá? Observe, eu criei a variável mensagem e atribuí a ela o texto Olá Mundo Python. Eu vou até diferenciar aqui para na hora de rodarmos, você ver que houve alteração. Olá Mundo Python hoje. Ok? Quando eu mandar imprimir, não vai imprimir mensagem, vai imprimir o valor que foi atribuído à mensagem. E que valor foi esse? Foi o string Olá Mundo Python hoje. E como é que o Python identifica que é um string? Já foi dito, está entre aspas. Quando eu mandar rodar, vai imprimir aqui na tela Olá Mundo Python hoje. Ok, observar aqui. Bom, agora nós vamos ver a declaração de variáveis do tipo lógico. Já copiei, vou colar aqui. Observe que eu atribuí a variável, criei duas variáveis A e variável B. A variável A eu atribuí o valor true. Observe que o true aqui ele está com letra minúscula, na verdade tem que ser com letra maiúscula. True, que é o valor que eu estou atribuindo a A, e false também com letra maiúscula, ok? Que são os valores das variáveis booleanas, ok? True e false. O A recebeu true e o B recebeu false. Quando eu mandar rodar o programa, ele vai imprimir A. Qual é o valor de A? True. Qual é o valor de B? False. Ele vai imprimir true e false. Observe. Ok? Aqui, ó, true e false. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Eu vou agora criar, vou dizer que a variável A recebe B e que a variável B recebe, e que a variável B recebe A. O que vai acontecer? Você vai observar que na hora de imprimir agora, ele vai imprimir tudo falso. Vou explicar por quê. Vamos lá. Rodou, tudo falso. Pô, mas não era para o B imprimir true? Não, observe aqui. A variável A recebe true. A variável B recebe false. Quando eu digo que A recebe B, o A agora deixa de ser true e passa a ser false. E quando eu digo que B recebe A, A agora é o quê? Agora o A é falso, não é verdade? Então o B também passa a ser falso. Então manda imprimir A e B false. Bom, ok. Até o próximo tópico. Vamos dar uma parada por aqui, ler o próximo tópico e assista o vídeo mostrando um exemplo de aplicação na prática do próximo tópico. Um abraço.